Ótimo. Que bom, tem bastante gente. Excelente. Então, eu vou começar. Posso começar dividindo os meus slides? Então, vamos lá. Pode. Quer Deixa eu só dar uma só. apresentação, Rê? Falar que. É, eu, Posso porque, apresentar você? por favor, por É. favor. Que depois Bom, some depois dos slides some aqui, né? a Renata Narita é coordenadora da pós-graduação, então ela é a melhor pessoa para falar um pouquinho sobre como funciona a pós-graduação aqui na PUC e a pós-graduação em geral, né? E, então, por isso que a gente resolveu fazer essa palestra. Porque a gente sabe que quanto antes vocês começarem a se preparar para a Ampec, melhor vai ser para todo mundo, né? E a Ampec a gente não. É um pouco difícil se preparar no último ano. É um estudo todo disciplinado, que a Renata vai explicar um pouquinho mais. Isso é para a prova, para o mestrado, né? Então. É importante que quem tenha interesse já comece a se preparar para e se interessar também, ver o que acontece na pós-graduação, tudo isso, no mestrado, no doutorado. Mas pode falar, Rê. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, boa noite. Eu vou dividir os meus slides. Eu não sei se. O que que vocês estão vendo são os slides? Tem os slides. Os Mas não slides. não está em modo apresentação? Não. Não, agora acho que vai estar. É isso, né? Consegue ver? Mexe ele, Rê. Peraí, deixa eu só me tirar aqui, que eu se não tenho. Mexeu, né? Não, Não? não. Engraçado, para mim aqui tá. Dá uma olhada. O PowerPoint às vezes é um pouco complicado. É Talvez uma. É o PDF, O ideal tá? é o PDF. Mas Você tem. eu tô Você no tá no PDF. PDF? Ah, Tô. estranho. Fiz de novo para compartilhar de novo. É, Peraí. Compartilha de novo. Desses. Descompartilha, stop sharing. Ok, vamos lá. E se eu e se eu colocar vocês no desktop em vez disso? E eu faço a minha tela? Eu acho que eu prefiro, viu? coloca, Vou compartilhar a tela tentar, inteira. tá? Ó, é exatamente isso que eu tô fazendo. Dá uma olhada agora. Isso, agora dá para ver tudo que você está fazendo. Perfeito. E Ó, agora? Perfeito, né? Isso. Então, certinho. pessoal, obrigada pela introdução. Nathalie, eu sou coordenadora da pós-graduação. Não sei tudo isso que a Nathalie falou, tô bastante coisa. Faz um ano e pouco que eu estou na coordenação da pós da PUC Rio, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre mestrado em economia em geral e o pré-requisito do exame da ANPEC, que é o que é utilizado para entrada no mestrado, tá? Por isso que é importante, assim, talvez esse assunto seja mais familiar para quem já está em anos mais avançados, mas quem está no primeiro, segundo ano, ou primeiro a quarto período, isso seja menos. E também não é um bicho de sete cabeças, né? Eu acho que é importante dizer que todo mundo se prepara, a- lógico, com um pouco de foco dá certo. Ah, deixei para o último ano também dá certo. É óbvio que é melhor se você já começa um treinamento antes para esse exame da ANPEC, mas também é bem verdade que muita gente se prepara no ano, se dedica lá um semestre inteiro, ou um ano, né, dependendo de quando ele vai entregar a monografia, ou se ele fez ou não o intercâmbio, coisa que a gente vai ter alguns depoimentos de ex-alunos de graduação que estão hoje no mestrado, como a Laura, então vai falar um pouco sobre isso. Mas antes disso, eu vou falar um pouco dessa estrutura, depois eu vou dar espaço para alguns depoimentos de ex-alunos ou atual alunos de mestrado, tá? O mestrado em economia, o mestrado em economia no Brasil, lógico, vários lugares do mundo, tem uma duração típica de 2 anos. Na PUC, 2 anos, 2 meses, porque inclui o curso de verão, tá? Que é uma espécie de nivelamento, ou mesmo um curso mais avançado de matemática e estatística, que começa no verão do primeiro ano, tá? Ele oferece uma formação teórica e empírica, ele fornece uma preparação rigorosa
de economistas para atuação tanto acadêmica quanto profissional, tá? Então não é verdade que o mestrado é um parte da trajetória que você precisa ter só para entrar na academia ou ser professor, pesquisador, tá? É bem verdade que o mestrado é útil para uma atuação profissional também. A formação básica de um mestrado, de um mestrando em economia, envolve análise matemática e estatística. Análise matemática, esse é o nome que é dado para essa matemática mais avançada que se dá no mestrado, tá? Algumas graduações já têm uma ideia de uma introdução a isso, ou está num campus, como é o campus da PUC, que oferece essa oportunidade do aluno tomar um curso mais avançado de matemática, é uma possibilidade também, e de estatística também, mais avançado, uma parte de revisão de econometria e de estatística vista em graduação, e uma parte que é mais avançada, mais rigorosa. Macro, microeconometria, coisas que vocês estão familiarizados ou vão começar a se familiarizar aí nos próximos períodos, tá? Então, até aí, para um economista, isso não é muita novidade, tá? É só o nível que é dado mesmo, que é um pouco mais, digamos, sofisticado. Além disso, os alunos também podem explorar ou fazer disciplinas de interesse próprio que eles escolhem. Como vocês escolhem na graduação, também podem escolher no mestrado. São 3 ou mais eletivas de um grupo enorme, que, desculpa, eu não coloquei o link aqui, mas eu posso colocar para deixar o link para a página do mestrado, na PUC-Rio, por exemplo, onde você tem aí um leque de eletivas para fazer, para escolher do segundo período do mestrado em diante. Você tem tempo para uma pesquisa acadêmica mais aprofundada, esse que se chama dissertação, que é diferente da monografia, porque você tem mais tempo de explorar técnicas, então, na parte empírica, técnicas de inferência causal, enfim, ou teoria, ou uma estimação aí de um modelo quantitativo, enfim, é uma pesquisa que é mais guiada, você tem um orientador, tá? E essa dissertação e uma defesa também, então é uma. Mas para tudo isso você tem mais tempo para desenvolver, pelo menos 1 ano e meio, 1 ano e até a submissão dessa dissertação, você tem 1 ano e 7 meses. 1 ano e meio eu estou contando desde da ideia, né, de primeiro contato com o possível orientador, então 1 ano e 3 meses por aí. Por que fazer o mestrado? Além do que eu já falei, que o mestrado não serve só para um track, para uma trajetória acadêmica, mas ele também serve para uma trajetória no mercado de trabalho, tá? Ele serve para você na carreira acadêmica, ele serve como uma ponte para você fazer um doutorado, no Brasil ou no exterior, tá? Mas eu ouvi dizer que para fazer um doutorado direto eu não preciso fazer isso. Para fazer um doutorado direto no exterior é um caminho um pouco menos convencional, um pouco menos provável de você conseguir um doutorado direto no exterior. Para fazer um doutorado direto no Brasil, é uma coisa que você tem que obviamente, pensar bem, porque aí é um compromisso de 4 anos, tá? Mas aqui o mestrado é importante, mesmo para quem quer fazer a carreira acadêmica, de você ter certeza ali, você tem 2 anos, e aí você tendo certeza, aí você sim se compromete com um doutorado de 4 anos, tá? Ou no exterior, tá? No mercado de trabalho, o mestrado ele é muito importante para várias carreiras, então a gente vai ter aí depoimentos né, Nathalie, 2 pessoas que vão falar sobre a importância do mercado para o mercado de trabalho em instituições multilaterais, ou setor público, ou no mercado financeiro, tá? Por que isso pode ser muito importante, fazer diferença para o tipo de cargo que se almeja ter lá na frente. E ele fornece uma formação técnica avançada, que, de novo, acrescenta aí um diferencial, tanto do ponto de vista também profissional, e, claro, do ponto de vista de pesquisador. Quero me tornar um pesquisador do BNDES, ou do Banco Central, quais outras agências, né, que tem departamento de pesquisa, IPEA e tal. Bom, além do fato de que muitas dessas pessoas que estão nessas instituições, eles já têm até doutorado, é bem verdade que o mestrado acrescenta e dá esse desenvolvimento de pesquisa que permite eles atuarem nessas carreiras
de setor público e que você entra por concurso público e vai trabalhar em departamentos de pesquisa, tá? Bom, ele tem um requisito, tá, que é comum a vários mestrados, a maior parte dos mestrados do Brasil, ele está sujeito bom, ele usa a classificação no exame da ANPEC. A ANPEC é uma sigla para Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Economia, tá? Que basicamente quase, enfim, todos os programas conhecidos entram nessa associação e utilizam no exame da ANPEC para classificar os candidatos e aí para o processo seletivo, para selecionar para o mestrado, tá? A classificação, por exemplo, aqui na PUC a gente utiliza a classificação NAMPEC, mas também utiliza cartas de recomendação acadêmicas, e aí é importante, tá? A maior parte dos centros, isso está explícito, as cartas de recomendação necessárias são cartas por professores, tá? Então, por isso que essa é importante, assim, para quem que você vai pedir? Para os professores, o teu orientador de monografia, um professor com quem você fez curso na graduação, eu já não me lembro se são 2 ou 3 cartas, então é por isso que esse contato aí durante a graduação é importante, tá? E do seu histórico de graduação também. Então entra lá o seu histórico, então isso pode fazer uma diferença na hora de você juntar esse pacote, né, classificação, você ter tido um histórico bom, pode na sua graduação pode te ajudar também na entrada no mestrado. Bom, o exame da ANPEC, eu não vou passar muito, eu acho que é uma coisa de ANPEC, eu vou dar aqui o site, a cara do site e tal. Tem o exame da ANPEC tem suas, vamos dizer assim, suas particularidades, tá? É uma questão de treino, como muitas provas de um concurso envolve, tá? Então é uma questão de treino que a vantagem é que a gente tem essas provas disponíveis aí desde a década de 90 no próprio site da ANPEC. Eu vou passar sobre isso, tá? Vou falar mais. O que é o exame? O exame é um exame nacional realizado uma vez no ano, e por isso que a gente está aqui fazendo essa palestra o quanto antes, porque isso é importante saber, para quem já está lá decidindo ingressar no mestrado do ano que vem, o exame desse ano já é importante, tá? Para quem está no penúltimo. Então, assim, enfim, é importante começar a pensar. Por isso, o fato dele ser anual, como uma prova de vestibulares anuais, você tem que se preparar para isso, tá? Então, atualmente, ele é uma prova que é dada em 2 dias, em 4 assuntos diferentes, tá? Que eu vou falar. E tem na cidade do Rio de Janeiro, então quem é do Rio pode fazer prova no Rio e tem um rodízio aqui de onde vai ser aplicado o exame, se é ou seja, não vai ser na PUC nos próximos anos, mas vai ser ou na UFRJ, ou na UERJ, ou na UF, por aí vai, tá? Mas ele é realizado anualmente, eu vou falar o quando disso. Ele é utilizado por diversos programas de mestrado em economia no Brasil, a maioria, tá? E ele avalia também a classificação. E ele serve também para o futuro, para futuras admissões em outros processos, em processos de doutorado, em que você, mesmo que você tenha feito esse exame lá há alguns anos, com alguma defasagem, sei lá, de até 5 anos, ele pode ser levado em consideração. Para o mestrado, utiliza-se a prova do ano do processo seletivo. Então, para quem quer entrar o ano que vem, a prova relevante que você tem que ter feito é a prova desse ano, que eu vou falar quando vai acontecer. O slide vem daqui a pouco. O que ele não é um vestibular, ele não desaprova, ele não reprova, tá? Ele classifica. Tá? E é lógico que a classificação ela vai ser utilizada. Tem programas que selecionam alunos até certa classificação. Tem outros programas em uma mesma cidade que seleciona até mais longe. Então, ele pode ser usado para entrada em diversos programas de uma mesma cidade, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro, onde tem vários programas importantes de pós-graduação, tá? Ele não garante vagas tampouco. Então, assim, é óbvio, você fala, eu fico entre os 20 primeiros, eu tenho vaga.
Entre os 20 primeiros você tem uma chance de classificação, eu diria que em todos os programas, mas tem programas que vão dar um peso, que eu não estou falando da PUC, talvez da EPGE, podem ter outros que vão ter entrevista, um processo de análise de história escolar, cartas de recomendação, e eu não sei como se eles selecionam só conforme a classificação. Então, também não posso nem garantir que você ter ficado entre os 20 vai ser decisivo para entrar num certo programa. Mas é bem fato que entrar entre os 20 e 30 é uma excelente, decisiva classificação. Assim, é quase certo que você vai estar no programa que você deseja. Então, o exame ele classifica, cada programa utiliza o seu sistema de pesos para os assuntos, né? Macro, microeconometria e matemática, tá? A seleção é feita por cada centro e o resultado pode ser usado em algum, como eu falei para vocês, na seleção de alguns doutorados, podendo ser considerado o resultado obtido de edições anteriores do exame, tá? Então, não é que ele não expira, uma vez feito, ele tem um bom uso aí para futuros processos, tá? As provas que eu falei, quando eu falei de pesos e 2 dias, elas estão distribuídas entre 2 dias, esses 5 tópicos, tá? Matemática, estatística, macroeconomia, microeconomia, o conteúdo do programa de cada um e o livro-texto sugerido ou qualquer outro material sugerido está na página, no edital da ANPEC, que ainda não saiu esse ano. Eu vou ter reunião da associação semana que vem, provavelmente para discutir soltar o edital, que deve acontecer nos próximos 2 meses, tá? Ali pode ter uma atualização de qual livros eles estão, mas isso aqui coincide com como é que eu falo, ele tem a ver com o conteúdo do que vocês têm na graduação, tá? É um nível de graduação, ou, enfim, aí você fala, mas eu não tive um livro sugerido. Porque a associação é formada por, já esqueci, 25, mais de 30 programas de pós-graduação. Então, pode ser que alguém tenha vamos adotar esse livro como referência também para matemática, e aí, mas pelo menos a gente diz qual que é o livro, o aluno se prepara, e aí os cursinhos, o cursinho ou os cursinhos de Ampec, também instruem sobre qual que é a preparação necessária e qual literatura. Economia brasileira está com um asterisco porque muitos programas, PUC, EPGE, São Paulo, ESP, USP, não utilizam a nota de economia brasileira. Tá? Você faz o exame, mas essa nota vai ter peso zero no cômputo da nossa classificação, tá bom? Da classificação que a gente utiliza sem economia brasileira, tá? Quando disso, as inscrições ocorrem em junho e julho, então assim, então acho que o edital vai sair no mês que vem, provavelmente, junho e julho, você tem 2 meses para se inscrever. Ah, Rê, posso fazer uma diga, pergunta? pode, desculpa, nem abri. Eu estava tentando levantar a mão, mas eu não achei aqui. Tá. Você disse que não conta brasileira, mas o aluno pode zerar de brasileira ou ele não pode zerar? Tem alguma regra em relação a isso? Ai, boa pergunta. Talvez É, a Laura possa me lembrar disso. Eu acho que não tem, é peso zero, acho que não tem. Eu acho que tinha alguma coisa. Oi? Como é que é? Laura, pode zerar na prova de economia brasileira? Não, porque senão você é eliminado, mas basta você sentar e marcar tudo, porque como é verdadeiro ou falso, alguma coisa você vai. Não é que você precisa acertar, né? Você pode sair com nota negativa. É que tem uns é, detalhes, assim, que são bem. Quando a Aquele, pessoa pegar aquele para. detalhezinho, assim, que falou assim: não marca só um item, porque se esse item for anulado, aí vão zerar a sua prova. E é como se você não tivesse feito a prova. Mas, assim, não é nada relevante, tipo, não precisa fazer nenhum tipo de preparação para essa prova. Basta marcar qualquer coisa e pronto. Entendi. mas aí não tem aquela questão do. Bom, depois a Renata vai falar, mas Não, verdade não. do uma errada anula uma certa. Mas a nota não É, importa. Então, mesmo que você acabe com uma nota negativa, não vai afetar em nada o seu resultado a para os nota é centros que dentro. não usam a economia brasileira. Exato. As notas de cada prova são separadas, todo o ajuste por desvio padrão, qualquer coisa, é tudo separado.
Ah, entendi. Para deixar o depoimento, quando eu fiz seriamente a prova de economia brasileira, eu terminei com uma nota negativa e deu tudo certo. Tá vendo? Ótimo. Eu já acho que meu depoimento seria mais antigo. Eu fiz porque alguns centros a USP considerava e aí os outros já não consideravam, os outros, né, do Rio e é isso. Então eu fiz, mas não confesso que podia ter feito melhor, mas é isso. Já faz uns 2, 3 anos saiu a prova de inglês. Não sei se vocês lembram. Então esquece. Essa era outra que era objeto de preocupação, você tinha que fazer. E era utilizada pelos centros por outro motivo, que eu acho que não precisa ficar tão, enfim, como proficiência, enfim, mas já não existe mais, já faz uns 3 anos. Bom, quando das inscrições, junho e julho, obrigada, Laura. É, a realização do exame são 2 dias em setembro, e aí eu vou ter uma foto aqui que eu mostro quando que foi o ano passado. E é importante que as datas, como eu falei, vão ser divulgadas, decididas em breve, divulgadas no site da ANPEC, tá? Vamos lá. Então, aqui eu tirei uma cópia aqui da página do exame referente a entradas em 2026. Aqui eu falei que ia ter a data, mas eu tirei sem querer. Então, foi feito, eu acho que foi na metade de setembro, por aí, meados de setembro, 2 dias em meados de setembro. Foi 17, foi 18 e 19 de setembro, eu acho, né? Perfeito, perfeito. E aqui a gente tem provas antigas. Nesse mesmo site, no link, você vai achar lá links para as provas antigas. Então, assim, é uma coisa que tem material disponível, bem estabelecido, os cursinhos online, né? Aí tem aí antigamente tinha mais de um, mas agora tem um que aí todo mundo faz. Vocês vão saber, enfim, fácil. Tem o Simples, tem outros cursos presenciais ainda, talvez no Rio, mas em São Paulo tem, tá? Quanto antes, melhor, e como eu falo, quanto antes, melhor, talvez se familiarizar com questões da ANPEC, né? Alguns professores, durante a graduação, eu sei que usam exercícios da ANPEC para suas provas, para lista de exercícios, e aí não é incomum vocês, né, saberem já como é que é o formato, tá? E então quanto antes melhor, mas é bem verdade que muitos focam no ânus exame, porque às vezes né, vai fazer intercâmbio, faz um estágio. É lógico, pessoal, você podendo, lógico, fazer uma escolha de se dedicar em vez de fazer estágio, a graduação inteira e depois chegar, você vai precisar de se dedicar e de repente mais tempo e vai ser menos suave essa preparação. Então, pensa bem se vale a pena, enfim, não se dedicar durante a graduação e depois. Isso pode ser um pouco, para algumas pessoas, pode ser um pouco mais, eu diria, um pouco mais traumático, deixar lá tudo para o final ou fazer o cursinho, mas é possível, né? Aí vai vir depoimentos mais tarde de pessoas que vão falar como que se prepararam, tá? Alguém levantou a mão, eu vou dar Foi, view foi, aqui, ok? foi. Pode dizer, Não, é pode só para falar. reforçar que eu acho que a prova da ANPEC é uma prova que premia muito preparação. Tá? Então, assim, uma das coisas que as pessoas fazem que eu acho que tem um valor é fazer a prova no ano anterior para treinar. Ah, Porque, assim, o ambiente da prova, ter essa sensação da prova e fazer isso é o tipo da coisa que é difícil de replicar só baixando da internet, não fazer. Assim, simulado, essas coisas. Mas tem um valor grande de você estar no ambiente da prova. É uma prova que exige respostas rápidas, é o tipo da prova que se você fica preso numa questão, isso vai gerar custos lá na frente, porque você vai gastar tempo demais, aí depois as perguntas que você sabia responder, você não vai conseguir responder, aí você vai ficar nervoso. Então, assim, estar preparado, estar no seu melhor momento, saber que você é capaz de fazer a prova, é um negócio que eu acho que é muito importante. Tá? Então, assim, acho que é muito comum ter gente que faz em um ano, vai mal, e aí no ano seguinte vai muito melhor. Ou pessoas, às vezes, que depois de um tempo ficam especialistas em conseguir fazer essa prova. Assim. Treinamento faz muita diferença para isso, só para deixar legal, claro. legal. Ótimo, obrigada, Lucas.
Então, falando nisso, eu vou falar um pouco do programa de mestrado da PUC-Rio e tal. Eu sou da coordenação da pós-graduação, então aí o pessoal me complementa, o Gustavo está presente. Aqui a PUC, ela tem sido aqui o centro um, mais escolhido relativamente mais escolhido entre os aprovados, os 20 primeiros lugares. Então, dos 20 primeiros lugares de 25 anos, a gente tem, dos últimos 25 anos, a gente teve 40% dos 20 primeiros, tá? Então, 8 dos 20 alunos vieram para cá. Isso é verdade também nos últimos 4 anos, tá? Então, 40, um ponto percentual, 39%, tá? Então, a PUC ainda é um centro muito, relativamente mais escolhido entre as pessoas, entre os candidatos, entre cerca de 1.200 candidatos, lógico, 20 primeiros lugares, sendo uma prova que é feita aí por cerca de 1.200 candidatos por ano, tá? Atualmente. Eu acabei de colocar uma barra de ferramentas aqui. Como é que eu faço para achar isso? Bom, o que eu dei um pulo aqui após o mestrado, acho que eu falei, eu não vou falar da grade curricular, porque eu acho que isso é uma coisa que é muita informação, por que que eu só eu falei lá na frente, né, que como é que é o mestrado, os cursos, quantas eletivas e tal, tipicamente, mas aqui eu falo após o mestrado, né, o que os nossos alunos fazem? Os nossos ex-alunos que não optam por fazer doutorado, eles têm tido facilidade em se colocar no setor privado, financeiro, consultorias, instituições multilaterais, Banco Mundial, BID, por aí vai, no setor público, Rio de Janeiro, Brasília, por aí vai. Nos últimos anos, 4 anos, 42 alunos, uma média de 10 para 11 alunos por ano foram aceitos em programas de doutorado no exterior, quase sempre em universidades renomadas, tá? Eu tenho uma próxima tabela em que eu mostro qual que onde os nossos alunos têm sido aceitos nesses programas. E a gente tem tido, e além disso, né, a gente tem tido alunos do mestrado, tá, que têm escolhido migrar para o doutorado. Ou seja, o que acontece? Um aluno, ao final do primeiro ano do mestrado, ele pode escolher migrar para o doutorado, ou seja, daí ele aproveita as matérias que ele fez durante os 2 primeiros períodos do mestrado, tá? Aproveita para o doutorado, chega para o doutorado, ele tem que fazer, se ele já cumpriu todas as obrigações, ele tem que fazer mais 3 obrigatórias e ele tem que fazer 2 mais eletivas do que ele teria feito no mestrado, tá? Então, assim, isso pode ser uma vantagem. Ele não vai entregar a dissertação e ele vai se preparando, mas ele vai ter uma tese anos para frente. O que acontece? Ele acaba economizando aí um ano de cursos, pelo menos, e pode ser a opção de pessoas que entraram pelo mestrado e viram que ali eles queriam continuar no doutorado, em vez de ir para um doutorado direto, em que eles se comprometeriam aí por 4 anos, sem ter certeza, talvez, para aqueles que tiveram entraram numa situação que talvez de indecisão com relação à pós-graduação. Então, o mestrado pode também ser aqui uma ponte para ter certeza de um doutorado, mas, claro, também é recomendado para um aluno, o aluno pode preferir, eu quero terminar o mestrado, ter uma dissertação e aí entrar para o doutorado. Tá? Por quê? Porque são várias pessoas que fazem isso. Então, esse ano nós temos 2 alunos nessa situação. Eu diria que o Tito é uma migração né? Ele termina o mestrado, imediatamente entra no doutorado, mas termina o mestrado, entrega a dissertação, já está fazendo o curso do doutorado. Aí teve o João Arbache, que passou um ano, depois do mestrado, um ano, está no CPI, e aí ele volta. Vocês estão fazendo cara de que vocês não lembram. Tá, o João entra no doutorado e tem outros casos de doutorado direto, de alunos admitidos para o doutorado direto. Mas eu estou desviando aqui, dizendo que existem algumas possibilidades aí
de migração. Tá. Voltando àquele ponto do doutorado no exterior, os nossos ex-alunos, isso aqui são dados de quantas, o Gustavo tem mais isso na cabeça, de quantas décadas, né? Nós temos tido 47% dos nossos formados de mestrado, titulados de mestrado, aplicaram para o doutorado no exterior e foram aceitos nessas universidades, tá? Foram aceitos e foram, né? Acho que isso aqui é o dados tipicamente eles são aceitos em várias e essas são as universidades que eles foram, tá? Então Essa é eles desde foram. a primeira, desculpa interromper, desde a primeira tese defendida em 1981. Ah, Essa que é a conta. perfeito. Perfeito, obrigada. Então, aqui, nós tivemos aqui ordenado, né, 24 alunos foram, de 244 foram para Princeton, e por aí vai, Berkeley, 19, Stanford, 18, e nessa ordem. É, aqui eu pus 93 universidades, apesar de terem muitas boas universidades nesses 93, tá? A gente pode, se a gente somar, então, quanto a gente, eu sou ruim de conta aqui, mas 93 menos, eu diria que mais de dois terços foram para essas, eu diria, para essas 10 universidades aqui de ponta nos Estados Unidos e na Europa. É, bom, os nossos alunos têm tido um alto impacto. Assim, existe um alto impacto dos nossos alunos no mercado, tanto na academia, no exterior, no Brasil, e por isso que eu escrevo muito mais aqui, porque essa lista está longe de ser exaustiva. Então, assim, na academia, no exterior, são ex-alunos do programa de mestrado da PUC que estão ocupando cargos de professor, e pesquisador na Universidade de Chicago, Johns Hopkins, Carlos III e por aí vai, nos Estados Unidos, na Europa. No mercado, nós temos economistas muito conhecidos de vocês, tá? Ocupando, enfim, ocupando sócios enfim, de empresas no mercado financeiro, tá? E aqui é uma seleção do que a gente tem, certamente, essa lista não é exaustiva, tem muito mais no mercado e nas organizações multilaterais também, tá? O Ilan, por exemplo, é o atual presidente do BID, ele é o primeiro presidente brasileiro do BID, ele foi professor da PUC e ele teve, enfim, foi, na verdade, fala, Gustavo. Não, não, desculpa interromper. Ele foi ex-aluno também e professor, ex-professor, mas se eu puder voltar um slide, Sim, só destacar que essas universidades americanas aqui, as seis primeiras são exatamente as seis mais bem avaliadas no ranking da US News, né? Então, onde a gente mais coloca é exatamente nas universidades mais prestigiosas, né? Todas essas outras universidades aqui, nenhuma delas tem mais de 9. Elas estão desculpa, como outras por causa disso. Nenhuma delas aceitou mais de 9. Então, ah, exatamente onde a gente mais colocou alunos são exatamente nas universidades de maior prestígio. Era isso. entendi. Concentrado, a gente concentra, não só. Entendi. Obrigada, Gustavo. E, bom, também é uma escola de governo, em que sentido, né? A gente forma doutorandos, muitas pessoas que fizeram doutorado aqui, ou mestrado, só o mestrado, e depois o doutorado no exterior, ou em outras instituições, eles ocuparam cargos importantes de presidência, chefia no Banco Central, como é de conhecimento de muitos de vocês, enfim. Então, assim, tem uma presença forte no governo, no Banco Central, tanto no Banco Central quanto no BNDES, no IBGE. A gente tem ex-alunos, ex-professores do quadro principal que ocuparam a presidência do IBGE no passado. E também, enfim, e atualmente, e várias pessoas que entraram por concurso também estão no BNDES. Eu diria que aqui, por exemplo, aí vão os meus conhecidos, né? No IPEA, no Banco Central, né, Gustavo? Acho que tem
esqueço de falar isso, mas tem essas carreiras todas que as pessoas entram por concurso ou então, por exemplo, muitos nós temos e temos atualmente, inclusive, pessoas licenciadas do Banco Central que estão fazendo doutorado com a gente. Então, essa é uma outra possibilidade, né? A entrada num concurso do Banco Central e considerar fazer o doutorado estando licenciado da instituição. Então, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa aqui, fiquem à vontade. Bom, existe uma possibilidade do doutorado direto que eu falei várias vezes, talvez tenha ficado confuso, por isso que eu criei esse slide, para mostrar a diferença. O que que seria o doutorado direto em vez de fazer o mestrado? O doutorado direto, ele não deixa, ele é o doutorado, tem uma diferença crucial, que são 4 anos aqui no Brasil, tá? Pelas regras da CAPES, do Ministério da Educação, versus 2 anos do mestrado. Então, no fundo, na PUC são 4 anos e 2 meses, porque o aluno do doutorado faz o curso de verão também, versus 2 anos e 2 meses por causa do curso de verão, tá? A diferença é que o aluno precisa cumprir 2 disciplinas obrigatórias a mais que no mestrado, além de história econômica, que é a obrigatória no doutorado. E o mestrado requer você fazer 3 disciplinas eletivas ou mais, se você quiser, e no doutorado você vai ter 5 em vez de 3. Então, 2 disciplinas eletivas a mais, tá? Relacionadas ao campo, ao tema da tese. A outra diferença é o trabalho de pesquisa. O trabalho de pesquisa é a tese versus a dissertação. No mestrado é a dissertação, que tem ali, tipicamente, é o que a gente chama de um paper, um artigo, né? Um artigo bem escrito, enfim, uma pergunta forma uma dissertação. Já na tese, a gente está falando de 3 artigos, tá? Tipicamente 3 artigos. Então, lógico, você tem 4 anos em vez de 2 anos também. E você tem todo um acompanhamento, uma preparação, obviamente, para você poder ter isso cumprido até o final de 4 anos. Tá? Além disso, o doutorado direto te permite fazer um estágio de doutorado no exterior. Um estágio de doutorado chama-se doutorado sanduíche, tá? Tipicamente com a bolsa da CAPES, do programa do chamado PDSE, que deve ser desenvolvimento, alguma coisa, e isso te permite ficar no exterior de 4 a 9 meses atualmente. Então, acho que não sei se antigamente era até 12 meses, que é uma possibilidade, que pode ser bastante importante. Dado que você não está fazendo doutorado no exterior, eu acho que o estágio ele te permite aí ter um acesso à universidade de ponta, ficar um tempo, ver como é que são os seminários, interagir com pesquisadores, alunos de lá, ver como é que funciona, fazer networking, né? Criar aí uma rede com colaborações aí para o futuro, com pessoas do mundo inteiro, tá? Do mundo com quem você se relacionou no exterior, tá? E, bom, eu não estou deixando espaço. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu deixo aqui, antes de passar para os depoimentos, eu queria deixar aqui os nossos contatos. Essa apresentação está sendo gravada, a gente vai deixar os slides também. Tá? Fico à disposição, de novo, eu sou a Renata, fico à disposição para qualquer dúvida sobre a pós-graduação, sobre quando vai sair o edital da Ampec. A semana que vem acho que eu já vou ter uma ideia de quando vai sair esse edital, tá? E se eles sinalizaram, se vai ter alguma mudança. Não, nada que eu saiba, tá? Então, acho que o conteúdo programado das matérias continua sendo o mesmo e assim fica. Bom, eu vou chamar os alunos, ou ex-alunos, para um depoimento. Eu vou começar com o Jerônimo antes. Jerônimo, pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber agora sobre o processo de entrada, se tem se tem CR mínimo para Não, isso, para tentar fazer o processo não, seletivo para o mestrado. para o mestrado, não tem CR mínimo. A gente pede para você Entendi. anexar no pacote, mas não tem CR mínimo.
É porque tem uma Ah, avaliação também de história escolar, então, mais uma curiosidade mesmo. mas essas coisas acabam, obviamente não é, a gente tem que falar alguma coisa assim, nesse sentido, porque assim, as coisas correlacionam, lógico. O exame da ANPEC, muita gente fala, na graduação eu entrei meio devagar, eu não fiz tão bem os primeiros anos, de repente eu me dei conta que era importante, e eu me dediquei mais, aí eu fiz super exame da ANPEC. É uma possibilidade, mas essas coisas correlacionam, né? E quanto melhor foi, eu estou falando principalmente para quem está aí nos primeiros períodos, quanto melhor você fizer, aproveitar aí a graduação e o tempo mais fácil, mais rápida você vai entrar, ou não vai ter que esperar um ano para aí poder fazer o cursinho ou se dedicar. Enfim, essas coisas são cumulativas, né? Eu acho que tem que pensar, não é que CR não importa para nada. E outra coisa, eu também posso estar falando, eu não sei como é que é o processo de outros centros federais, estaduais aqui na região do Rio de Janeiro que talvez olhe um CR, aquilo tem um peso maior. Mesmo a pessoa tendo tido uma classificação, pode ser que para ele seja razoável, pode ser que o histórico pese mesmo. Então, é importante levar isso em consideração, tá? Eu acho que é mais no sentido de, pelo que a gente faz, né? Mais no sentido de ver na seleção de alunos, talvez um aluno que tenha um histórico Ah, é melhor, bom. ele pode passar na frente de um que tem um histórico pior, entendeu? Então, assim, tem uma análise do histórico, mas ela não é tão determinante. A prova é mais determinante, mas ela ajuda na hora da seleção. Você tem razão. Agora, fala, Lucas, eu acho Não, que você não, só tem para um ponto. acrescentar nisso como... Uhum. Sim, aqui a gente tem uma comissão que decide a admissão. Assim, a princípio, a comissão tem, tipo, pode tomar essa decisão baseado em critérios que vão além da ANPEC, vão análise de história. E, obviamente, assim, o histórico da PUC a gente conhece melhor. A gente sabe melhor analisar, não necessariamente o CR, mas analisar como foi uma matéria, como foi outra matéria. A grande dificuldade de usar histórico de uma forma um pouco mais formal, de uma forma mais padronizada, é que é muito difícil, assim, da minha experiência na comissão, é muito difícil analisar CR histórico de outras instituições. Porque tem uma variância muito grande, como as suas notas, quais são as matérias fáceis, quais são as matérias difíceis, como... Então, assim, por isso a gente não usa de uma forma muito estruturada, mas tá lá, tem essa informação, a gente vê essa informação, e isso pode ser determinante para perceber, tipo, pô, será que a pessoa teve um dia ruim na ANPEC, mas é uma pessoa que tem um histórico perfeito? Isso, a gente pode pensar sobre isso, entendeu? Acho que é importante dizer que tem, essa informação está lá. E o esforço também da pessoa, né? Às vezes ela começou muito mal, mas depois ela foi melhorando. Então a gente vai olhando tudo isso, né? Isso. Só É, para Não acrescentar larguem a também, graduação, é importante. Não, a Ampec sozinha não é suficiente. Assim, focar na graduação é um bom jeito de ir bem na Ampec depois. As matérias é a mesma. só para acrescentar também, não tem uma regra escrita, não é explícito, mas quem passa entre os 15 e 20 primeiros lugares normalmente é aceito, né? Então tem uma chance muito alta de ser aceito. Então, se tem um CR baixo, passou entre os 15 e 20 primeiros lugares, você está aceito. Tipicamente você vai estar aceito nos melhores programas do Brasil. entendi. Entendi. Bom, eu vou deixar meu último slide aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu. Eu deixei aqui meu slide de muito obrigada pela atenção. E, Nathalie, você quer. Eu prometi para a Emanuele, questão de tempo, para ser a primeira a falar, Laura. A gente pode fazer uma ordem, a Emanuele, Laura E o e, Daniel, o e o Daniel Doni, Daniel. que fez Tá. o mestrado aqui Você também, quer que está no apresentar? mercado financeiro. Tá, então, bom, a gente pode deixar para eles se apresentarem, ou a gente pode. A Emanuele foi orientanda da Nathalie no mestrado, E da Renata se também. foi na Foi. Renata, orientada o ano passado, se formou o ano passado, né, no nosso mestrado, e vai falar da experiência dela agora em governo, instituição multilateral. A Laura está fazendo mestrado, está no segundo ano, tá? Foi aluna da PUC. A Emanuele foi aluna da EPGE.
de graduação, e o Daniel, O na, Daniel foi aluno da USP na graduação, veio fazer o mestrado aqui e agora está no mercado financeiro, mas eu não sei onde você está, Daniel. Então, depois você se apresenta e fala onde você está trabalhando. Pode deixar. Atualmente no Rio, mas entre Rio e É, São isso eu Paulo, sabia, basicamente. mas não sabia qual lugar. Na 20, não. perfeito. Ah, legal. Não, mas pode Daniel, começar, depois eu tudo comento aí. bem? Você pode falar depois nessa ordem? Claro, claro. Então, tudo bem. Podem começar Então, assim. Aí. perfeito. Obrigada, viu? Então, Imagina. obrigada, pessoal. Eu vou passar para a Emanuele, então, por favor. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Emanuele. Normalmente as pessoas me chamam de Manu. Agradecer o convite de estar aqui e também pela atenção de vocês, né? Que eu sei que vocês estão numa fase um pouco difícil, ansiosa. Pelo visto, aí tem algumas pessoas que estão no trabalho e assistindo a reunião ao mesmo tempo. Mas, bom, vamos lá, né? Vou começar falando um pouquinho de mim, mas eu queria só deixar claro que eu vou tentar falar com vocês do jeito que eu gostaria de ter ouvido alguém falando quando eu estava na graduação. Como a Renata e a Nathalie falaram, eu fiz graduação em economia na IPGE e depois vim, né, vim fazer o mestrado também em economia aqui na PUC. Assim, no geral, as pessoas, né, como a Renata apresentou no início, tem uma visão de que o mestrado e o doutorado necessariamente vão levar para uma carreira acadêmica ou de pesquisa, né, dando aula, ou na pesquisa, ou os dois também, mas não necessariamente isso é verdade. Isso também é verdade, só que existem várias opções, né? Na verdade, o mestrado ele vai abrir um caminho muito grande, né? Vai abrir uma possibilidade de profissões, de caminhos que você pode seguir depois de formado. E não só isso, né? Dando um pouquinho de spoiler, eu acho que o mestrado ele enriquece você como pessoa mesmo, não só na parte profissional, como economista. Então, amplia repertório, amplia conhecimento, ajuda você a falar em público, te prepara para lidar assim com coisas que você jamais imaginaria que conseguiria lidar, né? Bom, no começo eu queria ser professora, por isso que eu optei fazer mestrado, só que ao longo do caminho eu fui mudando de ideia e também desanimei um pouco, para ser sincera, né? Sendo honesta, o mestrado não é um momento fácil da vida, mas é um momento muito enriquecedor. Você aprende muito consigo mesmo, você aprende seus limites, percebe, né, quando você está perdido, quando você não está, começa a ouvir depoimento dos alunos da sua própria turma e vê que você não está sozinho, que está todo mundo passando pela mesma dificuldade ao mesmo tempo, né, que é um processo, né, de aprendizado. É natural ter dificuldades e eu gosto de deixar isso claro, gosto de destacar isso, porque na graduação, né, vocês que estão fazendo PUC, imagino, né, como eu fiz a IPGE, eu imagino que a PUC seja tão exigente quanto a IPGE na graduação, e eu sei que não é nada fácil, muitas vezes a gente fica com dúvida, né, e será que mestrado é para mim? Então, eu acho que é importante, independente se você quer mercado financeiro ou não, se você acha que sabe o que quer, acho importante avaliar essa possibilidade, justamente pelo leque que você ganha de possibilidades de trabalhar em lugares diferentes, ter mais conhecimento. Mas, assim, enfim, é uma oportunidade incrível. E eu, basicamente, durante o mestrado, eu dei uma desanimada, mas a Nathalie e a Renata meio que me salvaram, me puxaram de volta quando eu comecei a escrever a dissertação. E foi uma experiência muito incrível, porque o meu tema era basicamente sobre uma política pública específica, de leilões, e foi muito bacana eu perceber que as coisas que eu aprendi, né, as matérias, as disciplinas que eu estudei durante a graduação e o mestrado, que eu tive bastante dificuldade, inclusive, para cumprir, foram realmente úteis e era muito bacana, muito divertido até, às vezes, aplicar aquele conhecimento e ver que ele pode gerar resultados e pode ter impactos bacanas, né, para o nosso país no geral. Então, assim, depois que eu terminei o mestrado, eu fui convidada para trabalhar no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas eu sou contratada por eles como uma consultora técnica, né, de economia, e eu trabalho alocada no Ministério do Planejamento e Orçamento, lá em Brasília. Na verdade, eu trabalho aqui no Rio, de home office, mas quando eu preciso, eu vou para lá, né, quando tem evento, tem reunião importante, mas eu atualmente estou na Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. Eu basicamente
tenho contato com diversas políticas públicas importantes. Já atualmente eu estou trabalhando em cima do FIES, então eu tenho acesso à base de dados do governo. Eu testo hipóteses, eu faço modelos econométricos, faço tipo laudos, né, para entregar para o secretário, para a ministra, para eles avaliarem, ver a possibilidade de levar para o Congresso. Enfim, é um trabalho muito bacana e eu acredito que sem o mestrado seria possível chegar nisso, mas acho que seria um pouco mais difícil, até pela questão da maturidade, menos pelo currículo, mas mais pela maturidade que você obtém no mestrado e que você comunica para as pessoas também. Isso faz toda a diferença. Para vocês terem uma ideia, né, do quanto eu gosto do meu trabalho atualmente, apesar de ter sofrido bastante no mestrado, que foi bem sofrido, eu voltei agora para fazer o doutorado. Estou fazendo como ouvinte inicialmente, mas a minha ideia é ano que vem estar com a matrícula certinha e já começar a pesquisa. Já estou fazendo algumas matérias. Então, assim, para a área que eu escolhi a princípio, né, que eu pretendo seguir nesse momento ao setor público, e só para retomar, lembra que eu queria ser professora, queria fazer mestrado? As coisas mudam, tá tudo bem, é normal ter dúvida no caminho, é normal mudar de ideia. No início da minha graduação, eu queria ir para o mercado financeiro, então, assim, você pode estar pensando uma coisa agora, pode ser diferente do que você estava pensando no passado, e ano que vem pode mudar também, então é importante que vocês estejam conscientes das opções que vocês têm, apesar de serem muitas, e às vezes é difícil avaliar, mas é importante vocês, pelo menos, buscarem conhecimento, informação sobre o mestrado, como que funciona, como que faz para estudar, tirar dúvida. Se quiserem, eu posso deixar meu contato para tirarem dúvidas mais pontuais também, sobre o processo todo. Eu acho importante vocês coletarem essas informações para vocês tomarem a melhor decisão, né? A ideia do ser humano, do homem racional. Mas, enfim, eu acredito que vocês já têm um bom histórico por terem feito a graduação na PUC, isso já é um bom começo. Mas é importante, sim, estudar para a Ampec, né? Eu fiz, na época, eu fiz o Simples, o cursinho, e fazia, ao mesmo tempo, o cursinho da IPGE. Corajosa, né? Muitas coisas ao mesmo tempo, mas no final deu certo. Eu comecei a estudar, acho que final de fevereiro do mesmo ano da prova, e minha prova acho que foi em outubro, se eu não me engano. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais de alguma coisa específica, podem me perguntar aqui ou podem entrar em contato comigo. E eu também queria fazer um convite especial, uma reflexão especial para as meninas que estão aqui, porque em economia a gente sabe que a gente já tem poucas mulheres e conforme as coisas vão avançando, né, mestrado, doutorado, isso vai afunilando mais. E no setor público também não é muito diferente, tá? Tem poucas mulheres e eu incentivo as meninas a terem mais confiança em si, independente do que vocês querem depois, escolham de forma acertada, e já tenham consciência de que vocês estão num lugar ótimo e daqui para frente vocês vão ter coisas ainda melhores, independente da escolha que vocês façam, independente se vocês vão fazer mestrado na PUC, ou na IPGE, ou na USP, ou sei lá onde. Enfim, é isso, gente. Eu agradeço a atenção e boa sorte. Obrigada, Emanuele. Obrigada, Emanuele. Deixa eu te Excelente. falar, coloca o seu e-mail no chat, se alguém quiser entrar em contato. Coloquei, Perfeito. gente. Obrigada, viu? E agora, Laura, Certo. vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite. Tô vendo aqui a carinha de vocês, vendo um monte de gente conhecida, outros que eu não conheço ainda, então muito prazer. Eu sou a Laura, tô no segundo ano do mestrado aqui na PUC. Fiz graduação na PUC, então não muito tempo atrás eu estava aí no lugar que vocês estão hoje. Queria falar um pouco sobre como foi a minha trajetória na graduação até chegar no mestrado. Então, dizer assim que todo mundo que estuda na PUC está fazendo uma excelente graduação e já começa num patamar muito alto, tanto para fazer um PEC quanto para fazer o mestrado. Vocês já começam muito preparados.
o início da minha graduação foi na pandemia, com todas as dificuldades que todo mundo sabe, que todo mundo passou naquela época. Então, eu diria assim que a minha base talvez nem fosse tão forte e foi algo que eu tive que recuperar durante o meu estudo para Ampec. E não foi um problema, assim, foi algo factível de ser resolvido. Então, se algum de vocês tem um problema semelhante de ter tido alguma dificuldade no começo da graduação, isso nem tudo está perdido, pelo contrário. É, a Ampec é realmente uma oportunidade de revisar toda a sua base da graduação e chegar no mestrado muito bem preparado. Eu diria assim que a decisão de fazer mestrado não deve passar pela dificuldade da prova da Ampec. Acho que é uma coisa que as pessoas, no geral, superestimam, pelo menos assim, reconhecendo que a gente vem desse contexto de estar fazendo uma excelente graduação. Mas é com vocês que eu estou falando. Então, assim, tomando aquele um ano para estudar, o ano da prova, fazendo cursinho, consumindo materiais de estudo para isso, e realmente mantendo uma rotina de estudo constante, que o mais importante para a preparação da Ampec é ter constância. É você, ao longo de janeiro a setembro, encarar aquilo e ir fazendo um pouquinho todo dia para chegar preparado lá em setembro. Não tem muito que dar errado, assim. Acho que um dos grandes problemas é que as pessoas ficam muito tensas porque encaram a prova como se fosse tudo ou nada. E não é nem um pouco tudo ou nada, né? Tem a PUC, tem a EPGE, tem a FGV de São Paulo, que é a ESP, e tem a USP, tem um monte de outros lugares, mas eu costumo dizer assim, gente, se vocês não passarem para a PUC, vocês vão passar para a IPGE, não é o fim do mundo. Então, tem opções aí. Enfim, tá. Aí sobre isso, acho que a Ampec é isso. E minha experiência de Ampec. Eu fiz tudo em 4 anos, então eu fiz a graduação em 4 anos, eu fiz intercâmbio no meu 6º período, aí eu voltei e comecei já a ajudar para a Ampec, enquanto eu fazia as matérias do 6º período da PUC, que eu não estava aqui para fazer antes, e a minha monografia. Então foi muita coisa junto, mas mesmo assim deu, eu consegui passar e estou aí, e estou muito satisfeita de ter feito dessa maneira, assim, eu sabia que eu queria fazer mestrado, tinha essa vontade de entrar logo, então rolou de fazer assim. A imensa maioria das pessoas do meu período que entraram junto comigo e que escolheram fazer mestrado não fizeram isso. O caminho mais tradicional é atrasar a formatura em um semestre, aí naquele último semestre da graduação já está estudando para Ampec, e aí se forma, faz a prova, tem 3 meses de férias, que eu não sei se é uma coisa que muita gente coloca na conta, mas que é bem legal. E aí depois começa o mestrado. Então agora meus calouros do mestrado são meus colegas da graduação. Tá todo mundo aí do início do primeiro semestre, terminaram o curso de verão agora. Enfim, aí vou falar um pouco sobre o mestrado, depois se vocês tiverem dúvidas sobre minha trajetória na graduação ou Ampec, vocês podem falar. Mas a minha experiência no primeiro ano foi bem positiva até. Eu diria que eu cheguei com um bom alinhamento de expectativas. Eu tinha colegas na graduação mais velhos que tinham entrado já no mestrado, que comentavam comigo a respeito disso. Então, eu acho que eu sabia bem o que esperar. E aí eu tive uma rotina de estudos bem intensa, principalmente no verão, aí e no primeiro semestre. Mas assim, eu dei muita sorte que a minha turma de mestrado era muito unida, todo mundo estudava junto, e a gente conseguiu levar isso de uma forma leve, assim. Então, tipo, cheguei sabendo que ia ser difícil, que ia ter que estudar muito, mas também que muitas outras pessoas antes já tinham passado por isso, e eu ia passar também, sabe? Não ia ser o fim do mundo. E aí agora eu tô nessa outra fase, que é o segundo ano, voltada à pesquisa. Tô desde janeiro fazendo o meu paper de verão. Inclusive o prazo é para domingo. Meu orientador, Lucas Lima, tá aí na chamada. Deve estar pensando o que que ela tá fazendo aqui ao invés de escrever esse bendito paper. É, Enfim, eu acho que tá sendo super legal. E aí isso me traz ao meu último ponto, que são experiências na graduação. E aí acho que vale para quem ainda está mais para o começo da graduação e está pensando, quer descobrir se quer ou não fazer mestrado. Eu diria que na PUC a gente tem muitas formas de experimentar isso. Então, assim, tem os núcleos. Na minha época isso não existia, então eu não sei muito bem como é que é a dinâmica, mas eu entendo que é algo que te permite ter um contato mais direto com alguma área, tipo o núcleo de economia aplicada, o núcleo de macro, o núcleo de finanças. Você vê se você se interessa por aquele assunto.
E aí, para pesquisa especificamente, você pode fazer um PIBIC, né, uma assistência de pesquisa com um professor. Eu digo que tem um pipeline do DataZoom, que é o PIBIC do Gustavo, para pós-graduação, porque a geração antes da minha fez isso. Da minha, só uma pessoa resolveu trabalhar, o resto está todo mundo no mestrado. E eu sei que da que tá aí hoje também muita gente quer fazer pós-graduação. Mas enfim, não tem só o DataZoom, né? Tem o Ciência de Pesquisa com outros professores e o PET também, que aí é diferente porque você está desenvolvendo a sua própria pesquisa. E assim, sem pressão, né? As expectativas são alinhadas a uma pessoa que está começando a fazer. Mas acho que vale muito a pena conhecer o programa do PET para quem não conhece ainda. E enfim, então diria para vocês experimentarem essas atividades, que nem tantas outras coisas que a gente faz na graduação, né? Clubes, ligas, estágio, pensem nessas atividades também. E é isso, obrigada. Se vocês quiserem perguntar coisa depois, fiquem à vontade. Maravilha, Laura. Escreve também seu e-mail no Eu vou escrever, mas quem quiser pode ver no site da PUC, que eu tô departamento. lá entre os alunos de mestrado, né? Só manda e-mail depois de domingo, que é a data de entrega do Eu sou coordenadora, eu vou cobrar isso. Eu coloquei o prazo no domingo, Laura. Olha, eu espero que sim, Renata. Tá lá 29 do 3. Eu tô Nossa, contando com Laura, eu isso. escolhi a dedo esse dia. Tudo Tô bem. contando com isso. Por que não segunda? Mas enfim, tudo bem. Se você quiser Pensar. botar pra segunda, também não tem problema. Olha, eu vou considerar. Esse foi um apelo para eu estender por um dia o prazo. Eu, Olha, ninguém você vai acha que corrigir no isso. domingo, né? Aí Então, vão mandar no e-mail da Bianca. Então aquela coisa. obrigada. Boa, fica a dica. Obrigada, viu? Obrigada. Excelente. Então a gente passa para o Daniel, né? Fala, Nathalie. Exato, Daniel. Agora eu sei Cara, que você está na 20. Pode é. falar, Daniel. Não, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre legal, assim, a gente já tá. Bom, aliás, eu percebi que já tô velho de mestrado também, né? Eu terminei o mestrado aí em 2020, bem na pandemia, né? Então foi aquela turma que a gente defendeu online depois de passar o mestrado inteiro presencial. E, cara, é sempre muito legal, assim, a gente passar um pouco aí do que a gente vivenciou desde então e pós-mestrado, enfim, acho que é sempre bem útil e até reflete um pouco a minha própria experiência, assim, acho que eu vim lá da USP, onde eu conheci a Nathalie lá já, né? Foi minha professora de graduação, Ele foi meu aluno lá na USP. lá de E graduação, depois aqui na pós, e depois no mestrado, fui seguindo. E eu tive até uma história um pouco diferente, que eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, então no segundo ano lá da USP eu já estava no mercado financeiro, experimentando várias áreas de mercado financeiro, né? Tava entendendo ainda o que eu gostava ali, então trabalhei na parte de contabilidade, trabalhei na parte de research de equities. E aí, assim, ainda no estágio eu comecei a falar, pô, legal assim, mas eu tô querendo aprender um pouco mais de economia, né? Eu acho que só o que eu estava tendo ali na graduação, junto com o trabalho, que é uma carga grande de estágio, assim, não estava me satisfazendo. E é até interessante porque eu trabalhava na época no HSBC, e tinha um ex-aluno da PUC lá, que era um estrategista-chefe, e eu fui falar com ele. Eu falei, pô, André, e aí, o que que você acha de eu fazer mestrado? Ele falou, cara, a melhor decisão que você vai fazer na sua vida. Mestrado é uma experiência não só um desafio intelectual, mas é um desafio, assim, é uma vivência, né? Você vai sair de lá conhecendo pessoas, pô, similares a você, que vão levar essas amizades aí para sempre. É uma experiência que é você lidando ali com os seus limites, né? Que nem o pessoal aí falou que, pô, é meio sofrido. De fato é, mas assim, acho que é aquele sofrimento bom, assim, você sai e depois fala, caramba, passei por tudo isso e valeu a pena, né? Então, assim, eu sempre lembro desse conselho que ele me deu e ele falou, pô, eu nem tava começando a estudar para Ampec ainda. E ele falou, cara, faz que vai ser a melhor coisa que você fazer na sua vida. E de fato foi assim, tá? Então é uma experiência que eu sempre recomendo bastante, né? Para quem eu converso, até os estagiários aqui da 20. E assim, e aí acho que até um ponto ali que a gente sempre fala, pô, o que que é, né? Como que ajuda no mercado financeiro, né? O mestrado.
E eu tava até discutindo com o meu chefe aqui, o Zé Carlos, antes, né? Eu falei, pô, Zé, me chamaram lá para dar um depoimento, não sei o quê. Que eu vou falar para essa turma? Daí a gente falou, olha, além da parte técnica, de fato, a gente acaba usando ali, pô, programação, que a gente usa muito no mestrado, a gente acaba usando, né, os modelos de econometria que a gente, né, no dia a dia a gente usa aqui, mas assim, a forma de pensar, né? Então, voltando àquele meu primeiro ponto, né? Eu estava trabalhando, estagiando, falei, cara, ainda não estou me sentindo um economista para valer, assim. A hora que você vai no mestrado, né, eu acho que a profundidade das matérias ali, você começa a pensar como um economista de verdade, assim, né? Tudo bem que eu não fiz o doutorado aí, acho que no doutorado você aprende mais ainda, mas assim, já no mestrado, para mim, eu falei, cara, comecei a entender economia como a forma como o economista pensa as coisas, né? Então, é tudo teoria dos jogos, é você entender ali função e reação, é você entender o dinâmico, né? As relações dinâmicas entre os agentes. E assim, isso, cara, é muito útil, tá? Eu posso falar que assim, no mercado financeiro, né? Acho que quem vai trabalhar como economista acaba sendo super útil, assim, é quase mandatory, né? Você ter aí um mestrado e da PUC em específico, pô, é diferenciado, né? Isso a gente viu na prática. E mesmo em áreas assim não relacionadas à economia em si, tá? Eu acho que acaba também abrindo um leque e sendo um diferencial muito grande. Acho que uma parte acaba ficando mais na parte de economia de fato, né? Que eu acho que é onde a gente consegue até contribuir mais, mas assim, pô, tem amigos que estão em outras áreas aí, né, que acabam também ajudando bastante, tá? Então, assim, o que eu tinha para falar, deixa eu ver se eu fiz o checklist aqui, aprender a pensar como economista, vivência, pô, assim, os amigos são até hoje, tá? Eu converso com o pessoal da minha turma até hoje. Eu sou da turma do Giba, que eu acho que dá aula para vocês na graduação, a gente sai direto. Então, assim, também essa parte de convivência é muito legal, tá? Você acaba levando amigos aí para a vida inteira, ajuda você profissionalmente e ajuda você também como pessoa ali nessa parte de vivência, tá? Enfim, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui. Será que tô esquecendo alguma coisa aí, Nata? E pelo Gilberto Boareto, que dá aula Gilberto aqui. Boareto, o professor Boareto. O André da HSBC, o André Ventura, por acaso? É o André Carvalho, Gonzaga. É Carvalho. Legal. André Carvalho. Hoje ele tá no Bradesco lá, ele tá. Acho que hoje ele não é mais nem estrategista, ele já tá no board do Bradesco lá. André Carvalho. Mas é isso, eu vou colocar meu e-mail aí também, pessoal. Quem tiver aí interesse de saber mais aí sobre essa parte de mercado financeiro também, me coloco bem à disposição aí, tá? Obrigada, Daniel. Imagina. Obrigada.